Nesse vídeo eu quero falar a respeito da fé em Deus. Em Hebreus, no capítulo 6, nos versos 1 e 2, como destaquei a partir do vídeo anterior, a Escritura diz: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base, o fundamento, o alicerce do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismos, a imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Quando olhamos para a menção dessas 6 áreas, o autor de Hebreus as classifica como o fundamento, a base da doutrina de Cristo, né? A base, ou o que alguns chamam de rudimentos, os alicerces, os princípios elementares da doutrina. Estamos destacando fundamentos doutrinários, e aqui nós temos tanto a menção da doutrina de Cristo como de fundamentos. O primeiro destacado no vídeo anterior é o arrependimento de obras mortas. O segundo fundamento aqui apresentado da doutrina de Cristo é a fé em Deus, e é a respeito disso que nós vamos discorrer, entendendo de fato o que é a fé, qual a sua importância, né, em todo o nosso relacionamento com Deus, na dinâmica não só de se experimentar, de receber a salvação, mas de se viver a vida cristã. Então, em primeiro lugar, nós precisamos compreender que, embora Efésios capítulo 2, versos 8 e 9 digam: pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, né? Se por um lado somos salvos pela graça, a Bíblia também diz mediante a fé. Como a fé nos permite, de alguma forma, experimentar aquilo que a graça de Deus nos disponibiliza. Acredito, quando falamos de graça e de fé, precisamos compreender a clareza do que Paulo afirma em Romanos, no capítulo 5, nos versos 1 e 2. Ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação, um dos aspectos da salvação, é de fato experimentado mediante a fé. Mas olha o que ele diz no 2. Por intermédio de quem, ele havia falado de Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então ele diz que o acesso à graça, ele se dá mediante a fé. Então nós precisamos entender: a salvação é uma expressão da graça de Deus, mas nós acessamos a graça mediante a fé. É por isso que tudo aquilo que Deus, e parte do significado de graça é favor imerecido, tudo aquilo que Deus nos disponibiliza em Cristo precisa ser acessado, só pode ser recebido por meio da fé. Então, a Bíblia é muito clara: não são obras, não se trata de merecimento, a graça é um favor imerecido, e nós só podemos experimentar o que a graça disponibiliza através da fé. Não há nenhum outro acesso ao que a graça nos disponibiliza que não seja pela fé. Entendemos que, em primeiro lugar, há necessidade de arrependimento, quando falamos no vídeo anterior, e que a fé, ela, na verdade, ela segue, ela acompanha o arrependimento. Inclusive, vimos também que a mensagem do Evangelho que foi pregado, na verdade, a mensagem de João Batista antes da chegada de Jesus, depois Jesus anunciando o Evangelho, né, orientando seus discípulos a pregar o Evangelho, é uma mensagem de arrependimento. E Romanos capítulo 10, verso 17 diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a pregação de Cristo. Quando a pregação que Cristo determinou, o arrependimento, acontece e é anunciada, a palavra dele que pregamos tem o poder de despertar a fé. Mas a fé é despertada junto com o arrependimento e, na verdade, o acompanha. Em Marcos, no capítulo 1, no verso 15, nós vemos que Jesus pregava o Evangelho dizendo: arrependei-vos, em primeiro lugar, e, em segundo, crede no Evangelho. Aqui em Hebreus, no capítulo 6, nos rudimentos da doutrina de Cristo, primeiro aparece o arrependimento de obras mortas, depois da fé em Deus. Porque o arrependimento é ponto de partida. Mas a fé, embora venha depois, também precisa ser colocada na categoria ponto de partida, embora siga o arrependimento, né? Que é o meio através do qual nós somos salvos. Isso é indiscutível, mas apesar de parecer até algo óbvio, acredito que nós precisamos de uma clareza de entendimento, né, do como a Escritura toca no assunto. Eu costumo dizer, quando existe recorrência de afirmações na Bíblia, nós avançamos além do patamar de informação para aquele outro lugar que pode ser classificado como de ênfase. Em Atos, no capítulo 13, né, nos versículos 38 e 39, nós lemos: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados
por intermédio desse. Está falando de Jesus que ressuscitou. Verso 39, e por meio dele, logo de Jesus, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Né? Então, ele está anunciando com clareza que as obras da lei nunca produziram a justificação que a fé iria produzir. Em Atos, no capítulo 16, no verso 31, o apóstolo Paulo, né, pregando ao carcereiro na cidade de Filipos, aquele homem responsável pelo cárcere onde ele e Silas se encontravam presos, ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Né? De novo fica claro, evidente, que a salvação acompanha a fé. Em Atos, no capítulo 26, no verso 18, nós vemos que quando o apóstolo Paulo está diante do rei Agripa, né, testemunhando a sua conversão, ele fala de como Jesus apareceu para ele, né, e disse para ele o verso 17, ele diz, livrando-te do povo e dos gentios para os quais te envio. No verso 18, ele dá um indicativo de propósito, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, do poder ou da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Quando ele está falando de abrir os olhos, de converter das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, evidentemente está falando da conversão. E ele fala de uma santificação inicial, recebam remissão de pecados, e ele fala herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, aquilo que experimentamos em Cristo vem pela fé. Não há outro meio, não há outro caminho. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 3 e no verso 22, também pontua, né, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Né? Então, a Bíblia diz que a justiça é para todos os que creem. Né? Isso é muito evidente nas Escrituras. Gálatas, capítulo 3, versículo 6, também nos traz essa mensagem. O apóstolo Paulo diz assim, é o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Na sequência ele diz no verso 7, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Né? Então a palavra de Deus mostra que Abraão deu um exemplo de fé, mas que nós devemos seguir esse exemplo de fé de Abraão. Aliás, Paulo diz isso em Romanos 4, de andar nas pegadas da fé de Abraão. Em Filipenses, no capítulo 3, no verso 9, o apóstolo Paulo fala de uma justiça que se recebe mediante a fé. Ele diz, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Logo, a justificação é baseada na fé. Interessante também, nessas definições, quando estamos aqui, em primeiro lugar, discutindo o que é, né, a fé, ela é o acesso à graça, ela segue o arrependimento, é o meio pelo qual nós somos salvos. E, em último lugar, dentro dessa definição, eu quero destacar que a fé vem de Deus. Nós vimos, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Né? Romanos, capítulo 12, versículo 3, também nos mostra a fé como uma dádiva divina. Né? Romanos, capítulo 12, verso 3, diz o seguinte, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então a Bíblia fala de uma medida de fé que é dada a cada um de nós. Quando a Bíblia usa a expressão medida de fé, isso não significa que temos toda a fé que podemos ter. Né? A Bíblia fala sobre fé pequena, sobre fé grande. Né? Paulo escreve aos Tessalonicenses, diz, a fé de vocês cresce sobremaneira. Então Deus nos deu uma medida e nós temos a responsabilidade de fazê-la crescer. Mas essa fé inicial que pode se desenvolver, ela procede de Deus. Agora, isso não significa, então, que alguém creu, Deus deu fé para ele, e quem não creu, Deus não deu. Deus disponibiliza a todo homem que decide corresponder com ele, Deus disponibiliza a fé. Né? Em Romanos, no capítulo 10, no verso 17, a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a pregação de Cristo. Não é meramente ouvir a pregação com o ouvido, é abrir-se aquilo que Deus está comunicando, isso tem o poder de gerar e despertar fé. Em segundo lugar, eu quero destacar que a fé é a base do relacionamento com Deus. Né?
todo o nosso relacionamento com Deus, ele está condicionado à fé. Em Romanos, no capítulo 1, no verso 17, o apóstolo Paulo faz uma afirmação que acredito é importantíssimo para entendermos o que estamos declarando. Ele diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Então, olha, observe bem, a justiça se revela no evangelho como? De fé, mas não é só fé, diz fé em fé. Então, recebemos uma medida de fé, mas precisamos crescer na fé, precisamos entender que é uma caminhada de fé. Não há necessidade de fé apenas para conversão, mas para toda a vida cristã. Ele diz assim, como está escrito. E agora vem uma citação de Abacuque, capítulo 2, verso 4. O justo viverá por fé. Outras traduções diz, o justo viverá pela fé. Isso significa o quê? Essa declaração, né, feita pelo apóstolo, ela será repetida, né, usada de novo no livro de Gálatas, ela aparece no Novo Testamento ainda, no livro de Hebreus. Eu já quero ler, né, e citar alguns desses textos, mas em Romanos, no capítulo 4, no versículo 3, nós temos de novo uma ênfase à fé que precisa ser aqui entendida. A Bíblia diz, pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Fazendo um contraste agora entre fé e obras, ele diz, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida, ou seja, merecimento. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída como justiça. Isso não tem nada a ver com obras. Né? Verso 6, e assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribuiu justiça, independente das obras. E aí vem a declaração, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. E aqui temos uma citação do Salmo 32, 1 e 2. Bom, ao olhar para essas declarações das Escrituras, e de novo, né, eu gosto de dizer, quando a Bíblia fala mais vezes a respeito de uma coisa, nós saímos da categoria informação e fomos para a ênfase. Além dessa declaração de Romanos, capítulo 1, verso 17, citando Abacuque 2,4, que o justo viverá pela fé. Em Gálatas 3,11, o apóstolo diz, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Em Hebreus, no capítulo 10, no verso 38, a Bíblia diz, todavia o meu justo viverá pela fé. O que é viver pela fé? Isso significa que é mais do que conversão. Eu e você precisamos compreender que se trata mais do que aquela experiência inicial. A conversão acontece pela fé, mas tudo a partir dela também acontece pela fé. Portanto, todo o nosso relacionamento com Deus depende de fé. Né? A fé é a base disso. E a Escritura, ela pontua essas coisas com muita clareza e até mesmo de forma recorrente. Em Hebreus, no capítulo 11, aliás, interessante como em Hebreus 11, no que nós chamamos de a galeria dos heróis da fé, ele mostra a importância e a presença da fé desde o Antigo Testamento, não só na Nova Aliança. Mas depois de definir a fé dizendo que é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, né, nós vemos que ele já segue dizendo, pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E ele vai falando de fé, né, desde entender e compreender a criação, ele vai discorrendo a respeito, né, desses chamados por nós heróis da fé, até que no verso 6, né, depois de falar de Abel, de Enoque, ele diz assim, de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Quando a Bíblia diz sem fé é impossível agradar a Deus, porque o que se aproxima de Deus tem que crer. Obviamente, a fé se torna um elemento aqui fundamental. Né? Em Tiago, no capítulo 1, nós vemos que, no verso 5, ele menciona, se algum de vocês tem falta de sabedoria, ele diz, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Depois de falar da importância de orar por sabedoria, ele diz no verso 6, ele adverte, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Então ele diz, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A Bíblia está dizendo que é para pedir sabedoria, porque Deus quer dar sabedoria e que ele é liberal, ele é generoso em conceder isso. Mas ele diz, peça porém com fé, não duvidando.
E diz, porque se não pedir com fé, se houver dúvida, ele diz, não pense na homem que receberá do Senhor coisa alguma. Não é só sabedoria que ele vai deixar de receber. Ele não vai receber de Deus coisa alguma. Então, quer seja o momento onde invocamos a salvação, ou se faça qualquer tipo de oração por qualquer outro tipo de assunto, sem fé, nós não recebemos absolutamente nada de Deus. Portanto, nós precisamos estabelecer e pontuar que a fé é essencial, a fé é fundamental, né? E quando as pessoas me perguntam, ok, e que tipo de fé é essa? Eu digo, olha, não é somente crer em Jesus, no sentido de que ele existe e de saber quem ele é, mas é, de uma forma muito específica, crer no que ele fez. E eu quero destacar, a partir de agora, né, 3 aspectos da fé que nos são apresentados na Escritura e são muito importantes para que, de uma maneira prática, a gente possa entender o que é que nos foi proposto desde o início e para que a gente entenda, ao pregar o Evangelho para outros e a discipular novos convertidos, como podemos explicar a fé, né? A primeira questão a respeito da fé que eu e você precisamos reconhecer é identificação. O segundo aspecto da fé é o que nós vamos classificar aqui de apropriação. Mas o terceiro aspecto da fé, eu vou chamá-lo de confissão. Então, pois bem, vamos lá. Vamos começar pela identificação, né? O que significa a expressão identificação? Ela envolve o reconhecimento de que tudo o que Cristo fez, ele fez em nosso lugar. Ele é o nosso substituto, né? A palavra de Deus o apresenta, quando falamos a respeito de salvação, como sendo o substituto perfeito. A palavra de Deus nos mostra no Evangelho de João, no capítulo 11, a partir do verso 47. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram, o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais, uma referência a Jesus. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos, tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Esses homens não creem em Jesus, estão pensando, né, em eliminá-lo, tratando-o como uma ameaça. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo, vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Agora, olha o comentário de João sobre o que foi dito. E João está escrevendo por inspiração do Espírito Santo. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, verso 52, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Interessante que, a despeito disso, na dureza do coração deles, né, o texto diz assim, desde aquele dia resolveram matá-lo. A palavra de Deus nos mostra de maneira enfática e recorrente que Jesus veio para ser um substituto. Ele nos substituiu, ou seja, ele morreu em nosso lugar, foi sepultado em nosso lugar. Mas quando a Bíblia diz que ele ressuscitou e foi assunto aos céus, onde sentou-se à direita de Deus, ele fez tudo isso em nosso lugar. Paulo diz em Gálatas, no capítulo 2, nos versículos 19 e 20, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Ele diz, estou crucificado com Cristo. Na sequência ele diz, verso 20, né? Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele está falando dessa vida de fé, a partir da conversão, mas ele diz, eu estou crucificado com Cristo, e não sou eu quem vive. Eu gostaria que, se fosse possível, pegar uma espécie de máquina do tempo e voltar lá no dia em que Paulo falou isso, você não vai encontrar Paulo pregado com Jesus no mesmo madeiro, na mesma cruz. Quando Paulo diz, estou crucificado com Cristo, ele está falando do quê? De identificação. Se Cristo morreu no meu lugar, quando ele foi crucificado, se ele me representava, eu fui. Isaías 53 diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, era o nosso castigo sobre ele, porque ele era o nosso substituto. Então, nós precisamos compreender identificação. A Bíblia nos apresenta com clareza essa ideia e o conceito de que nós não apenas morremos com Cristo, mas a Bíblia diz que nós também ressuscitamos com Cristo. Colossenses 2,20, se morrestes com Cristo, né? Depois, Colossenses capítulo 3, verso 1, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Por que nós morremos e fomos ressuscitados? No verso 3 de Colossenses 3, a Bíblia diz assim,
a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Outra tradução apresenta a seguinte versão: a vossa vida está escondida, porque é isso que essa palavra, né, significa: esconder, ocultar, ser encoberto. Então imagine aqui o seguinte: eu tenho a minha mão direita colocando diante da câmera representando Cristo, e eu tenho a minha mão esquerda atrás da direita escondida nela. Imagine que a mão que está à sua frente é Cristo. Imagine que a mão que está atrás somos nós. A Bíblia diz: nossa vida está escondida com Cristo. Isso significa que quando Deus nos olha, Ele vê justiça, porque nós estamos escondidos em Cristo, né? Nós estamos nele. Essa expressão nele, né, que é muito usado no Novo Testamento: em Cristo, com Cristo, nele, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Isso é identificação, é entender que se o que ele fez foi em meu lugar, eu pela fé me aproprio disso e me coloco nele, me vejo nele. Então, a identificação, ela é o ponto de partida da nossa fé. Porque crer em Jesus, a fé que salva, não é apenas crer que ele existe, não é apenas crer que ele é o Filho de Deus, mas é crer naquilo que ele veio fazer. Então a Bíblia diz que nós morremos com ele. Paulo fala sobre estar crucificado com ele, que foi onde ele morreu. Nós fomos sepultados com ele, mas a palavra de Deus também nos diz que nós ressuscitamos com ele. Mas não para aí. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala do estágio final daquilo que Cristo fez. Depois de ressuscitado, ele ascendeu, né? Ele foi elevado ao céu, sentou-se à direita de Deus. Em Efésios 2,6, a Bíblia diz: e juntamente com ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Identificação. Quando compreendemos que tudo que Cristo fez em nosso lugar, como nosso substituto, e que ele nos representa, nós entendemos que é por meio de Cristo que nós temos acesso a Deus. Por exemplo, Jesus, antes de ressuscitar Lázaro, diz: Pai, graças te dou porque sempre me ouves. Né? Jesus está dizendo o quê? Que ele sempre é ouvido por Deus. Agora, quando Jesus nos orientou a orar em seu nome, o que é que significa isso? Nós estamos escondidos nele. Quando oramos no nome de Jesus, é Cristo orando, e o Pai sempre ouve Cristo. É por isso que orar no nome de Jesus nos dá acesso a Deus. Nós precisamos entender identificação. É por isso que a salvação não tem absolutamente nada a ver com justiça própria, coisa que sequer podemos ter. Alguns acreditam que tem, mas não tem, né? É a justiça de Cristo em nós a partir da identificação. E a identificação é o ponto principal, inicial da nossa fé, que inclusive é expressado por meio do batismo. Eu vou falar dessas mesmas coisas novamente quando estiver falando a respeito do batismo em água. Mas em Romanos, no capítulo 6, nós temos Paulo, né, fazendo a seguinte declaração: como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Está falando de morte porque ele está falando da identificação com Cristo. Verso 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então a Bíblia fala de morremos com Cristo, sermos sepultados com ele na morte pelo batismo, mas que como ele foi ressuscitado, assim também nós andemos em novidade de vida. Verso 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente também seremos também na semelhança da sua ressurreição. Mas à frente vamos explicar o que significa a encenação do batismo, né? Quando imergimos alguém e o colocamos na água, estamos testemunhando: essa pessoa morreu e foi sepultada com Cristo. Quando o tiramos da água, estamos testemunhando: ele ressuscitou com Cristo para andar em novidade de vida. Então, a fé testemunhada pelo batismo é o tipo de fé que nós temos, uma fé que se identifica com Cristo e com aquilo que ele fez em nosso lugar. O segundo aspecto da fé, né? Eu não vou colocar uma ordem cronológica, eles meio que se mesclam e funcionam de forma conjunta, mas o segundo aspecto é a apropriação. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 12, o apóstolo Paulo diz a seu discípulo: toma posse da vida eterna, toma posse. Te foi oferecido de graça, se experimenta pela fé, mas a fé, que é uma convicção, ela não reconhece só a realidade espiritual, ela se apropria, ela toma isso, né? Ela simplesmente diz: não, é meu. Jesus comparou, por exemplo, a sua crucificação em João 3,14 com a serpente que Moisés levantou no deserto.
Havia uma maldição assolando aquele povo, essa maldição produzia morte. Jesus estava falando da maldição do pecado que assolava a humanidade e produzia morte, não só temporal e terrena, mas eterna. Uma solução foi levantada lá. Jesus está dizendo que uma solução também seria levantada, não só providenciada, mas levantada, né? Só que Deus diz, quem for picado pela serpente tem que olhar para a solução que eu levantei, né? E se não olhar, vai perecer. Né? O que é que Jesus estava dizendo no paralelo? Não adianta apenas eu disponibilizar a solução por meio da minha morte. As pessoas precisam reconhecer o que eu fiz. Elas precisam crer. Logo depois, na sequência, Jesus fala de fé. Né? Em João 3,14, ele diz, como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. No verso 16, ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra. A única forma de não morrer é crendo. O verso 18 diz, quem não crê está julgado, vai perecer. Da mesma forma que lá atrás, quem olhava para a serpente de bronze levantada por Moisés por orientação de Deus, recebia o antídoto sobrenatural do veneno da picada, mas quem não olhava perecia. A fé, ela envolve a apropriação. Quando Deus manda os filhos de Israel colocarem o sangue do Cordeiro da Páscoa na porta, aquilo é apropriação. Eles estão dizendo, não apenas no futuro o Cordeiro de Deus derramará seu sangue, mas nós nos apropriamos, nós pegamos isso, nós dizemos é nosso. Em terceiro lugar, nós precisamos entender a importância da confissão. Em Romanos, no capítulo 10, no versículo 8, nós lemos, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Por que na boca e no coração? Versos 9 e 10, ele diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, essa fé que está lá no coração, que passou pela identificação, que incluiu a apropriação, agora ela precisa ser verbalizada. E segundo aos Coríntios 4,13, a Bíblia diz que nós recebemos o espírito da fé. E o apóstolo diz assim, como está escrito, eu criei, por isso falei. Então ele diz, nós também cremos, por isso também falamos. O que se crê no coração tem que ser verbalizado por meio da nossa boca. A fé, ela tem uma confissão, né? Nós precisamos compreender isso. O próprio batismo, né? Essa encenação, esse ato público diante de testemunhas é uma maneira de confessar não apenas que temos fé, mas o tipo de fé que temos. Hebreus capítulo 3, verso 1 diz que Cristo é o sumo sacerdote da nossa confissão. Ele só pode ser sacerdote sob a confissão de fé que nós fazemos. Quando o apóstolo Paulo fala com Timóteo a respeito de combater o bom combate da fé, nesse mesmo momento ele fala de tomar posse da vida eterna, apropriação, ele diz assim, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, a boa confissão aqui é apresentada como algo sendo feito, como transbordando ou verbalizando a fé do coração, e por meio da identificação, da apropriação e da confissão, a fé se consolida e nos permite adentrar a salvação e tudo aquilo que faz parte desse pacote redentor, todos os demais benefícios que Deus nos disponibiliza juntamente com a conversão e que a partir dela estão à nossa disposição. Que possamos entender a fé e praticá-la. É um dos fundamentos, dos rudimentos da doutrina de Cristo.